Olá, meus amigos. Você sabe qual critério Deus utiliza para nos abençoar? A palavra do Senhor diz aqui em Apocalipse, preste atenção nisso, no capítulo 3, versículo 10. Olha o que Jesus fala. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha bem que houve uma condição para esse livramento. É exatamente isso que eu quero que você medite agora junto comigo, porque nós estamos vivendo um momento crucial. Nós estamos vendo, acompanhando nos telejornais, acompanhando nas fontes de informações precisas, principalmente agora nesse período de relaxamento em que muitas pessoas estão usando como argumento a politização do caso para desprezar, para subestimar as forças que estão conspirando contra nós. Esse inimigo invisível, a peste que anda na escuridão. Nós não podemos contestar, nós não podemos contestar contra as evidências. Tudo que você está vendo aí, a quantidade de vítimas que essa peste promove no mundo. E você viu e ouviu o que o atual ministro falou há pouco tempo. Quando ele pronunciou-se, ele falou que num caso do sistema de saúde entrar em colapso, existem critérios a serem utilizados. E pelo que eu entendi, os critérios que ele disse são os mesmos que foram utilizados na Itália, onde os jovens recebem o privilégio e os idosos, se só existe um leito para atender, então é óbvio, e segundo o que ele mesmo falou, a coisa também deve ser observada pelo lado econômico. Então, jovem, existe uma promessa. Esta promessa de utilidade econômica para o Estado. Ele falou sobre os termos de guerra. Em caso de guerra, as coisas também são feitas dessa forma. Os que têm mais vigor, mais capacidade, mais forças para poder defender a causa, então esses recebem a prioridade. No caso dos idosos, que estão aí infelizmente somente para dar prejuízo ao Estado, e talvez dessa forma se resolva essa questão da Previdência. Eles, como já estão no final da vida, como não tem mais como oferecer um retorno para o Estado. E é óbvio que existem outros critérios que são utilizados num momento como esse. Mas um deles é esse critério, para você ver quais são os valores que determinam o destino dos homens num momento como este. Então, o que é que vai fazer a diferença? O que vai despertar o interesse de Deus fazer por você o que Ele não está fazendo por outras pessoas, por milhares de pessoas que perderam a sua vida lá na Itália, diante de uma decisão como esta, em que o outro tem o poder de decidir o seu destino. Por isso que nós gravamos o vídeo e falamos: a quem você vai entregar o direito de decidir o teu destino? Olha o que Deus diz aqui. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então agora esse é um momento de avaliação, não de religião. Deus vai ser favorável à pessoa que está naquela religião que o agrada. Não tem nada a ver, esqueça isso. Não está em pauta aqui a questão religiosa, a sua denominação, a sua igreja, o lugar que você escolheu para adorar a Deus, a filosofia religiosa que você defende. Aqui, meu amigo, cai por terra. Por quê? O que vai determinar o nosso destino, o que vai determinar o que Deus vai fazer conosco, é o nível de comunhão que temos com Ele. É a honra.
É o que representamos para Ele. E é óbvio que Ele nos ama, e nós representamos muito, tanto que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora estamos falando do destino eterno, agora estamos falando do favor de Deus. No momento em que os homens têm o poder de determinar o nosso destino. Situações em que o outro tem poder sobre você. Tanto numa situação como esta, quanto quem sabe num assalto, é o bandido que escolhe se deixa você vivo ou não. E quantos agora estão dependendo das manobras governamentais para continuar existindo? Se o governo não assistir, se as pessoas não fizerem alguma coisa, eles morrem. E cadê Deus? Isso nos faz lembrar do que Davi falou há tempo atrás, e está escrito aqui na Bíblia. Ele disse: fui moço e já agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse justo, é óbvio que não é a justiça que você conhece, sobre os critérios e valores que você conhece, que se pratica no mundo. Em parte. Mas somos justificados pela nossa fé. Uma fé prática, uma fé que provamos para Deus que verdadeiramente confiamos nele. Quando nós priorizamos a sua presença. Em outras palavras, são nossas prioridades que determinam em que condição nós estamos agora. Ao longo da sua vida, o que Deus representa para você? Quais são suas prioridades? Quais foram as suas prioridades? E até hoje, Deus está ocupando, Ele está numa categoria de caráter secundário. Quando dá tempo, quando sobra. Observe que para Deus é quando dá tempo e quando sobra. E no momento como esse é que a maioria das pessoas voltam-se para Ele e nem se aproxima dEle. Parte para alguém, pede uma reza, pede uma oração, pede a um pastor, pede a um padre, mas não busca a presença dEle como resultado de uma comunhão constante, duradoura, forte, ativa. Jesus ensinou o caminho. Ele disse: entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e o teu pai, que vê e ouve em secreto, te recompensará. Nesse nível de comunhão, quando você ouve a exortação, não dos homens, que muitas vezes são orientadas por interesses políticos e religiosos, mas a exortação do Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Ele nos exorta diariamente. Quando temos comunhão com Deus, nós sabemos quando o Espírito de Deus nos exorta sobre coisas, sobre situações, questões. Eu ouço quando o Espírito de Deus me reprova sobre atitudes, comportamentos, escolhas, decisões. É exatamente sobre isso que Jesus está falando. Quando ele diz aqui: visto que você guardou a minha palavra de exortação e a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Nós precisamos agora que Ele nos guarde. Que diante de uma situação como essa, do sistema de saúde entrar em colapso, da escassez de leitos, de respiradores, as coisas todas que você sabe que existe, e que nós estamos acompanhando estarrecidos, meu Deus, eu nunca pensei que íamos ver isso. Um dos profissionais tem que escolher a quem socorrer. E quando você vê as autoridades usando como critério a capacidade que o indivíduo tem, também, ele usando isso como critério de retorno ao Estado. Quer dizer, você é como um bagaço de laranja chupada. Quando você não tem mais o que oferecer, você é jogado no lixo, você é descartado. É por isso que eu digo sempre, você sofre demais o mundo. O mundo é isso, e nunca vai ser diferente. O mundo cria problema, põe você para resolver, suga a tua energia, a tua força, o teu tempo, a tua vida, a vitalidade, a paz, a alegria, o amor, tudo.
E no momento em que você precisa da assistência dos homens, você recebe isso como resposta e entende isso como critério que o mundo utiliza para te salvar. É brincadeira um negócio desse. O salmista Davi, lembra de Davi? Uma vez deu na teia, ele levantou o censo sobre Israel, ele quis saber quantos soldados havia em Israel. Deus chamou a atenção dele, Deus não queria que fosse levantado o censo. E aí Deus mandou o profeta e disse para ele, agora escolhe 3 castigos, porque eu te adverti e disse para você. E olha que coisa forte e interessante está escrito aqui. Quando Davi ouviu isso, quando ele ouviu essa palavra de advertência, Gade levou esta palavra para Davi, por conta do que ele tinha feito. Vai e fala a Davi dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti, olha, ou 3 anos de fome, ou 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste, na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então Davi disse a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Davi sabia o que é cair na mão dos homens. Davi sabia que os critérios que o mundo utiliza são totalmente diferentes, embora essas 3 opções não sejam fáceis. Deus não é brincadeira. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que as muitíssimas misericórdias do Senhor, cair nas mãos de Deus é infinitamente melhor do que cair nas mãos dos homens, ser julgado pelos homens, ou ficar na dependência das decisões e das escolhas que os homens fazem para nós. Esse vídeo é de advertência para você e para mim. Eu não estou aqui em nome de religião nenhuma, eu não estou vendendo nada aqui. Eu não estou aqui para promover o meu ministério, muito pelo contrário. Eu tenho resistido há muito tempo interagir aqui nos meios sociais, nas vidas sociais, as palavras, embora tenha muita coisa boa para compartilhar, e agora o Espírito de Deus, forçado pelas circunstâncias, me põe também para ministrar o seu coração através dessa janela. Principalmente nós, nos anos 70, com a mente analógica, agora, meu amigo, você tem que entrar no modo digital, quer queira, quer não queira. Mas aqui nas mídias sociais, um meio em que a maioria das pessoas não buscam Deus, um meio em que a maioria das pessoas buscam polêmica, rivalizar uns com os outros sobre questões de natureza filosófica, resistência política, resistência religiosa, contendas, confusões, tanto que os comentários deste vídeo estão todos desativados, justamente porque não interessa filosofarmos sobre esse assunto, porque não tem o que filosofar. O convite de Deus não é para a tua adesão em uma denominação ou ficar dependendo das orientações dos clérigos. A repreensão de Deus é quando você se afasta, quando você despreza, quando você não valoriza todos os recursos que Ele disponibiliza para nós. A sua mão estendida em tempos de paz, para que num momento como este, eu e você não fique à mercê da decisão dos homens. Milhares de pessoas estão morrendo. Muitos estão por conta dessa vulnerabilidade das nossas necessidades econômicas, e isso realmente impõe as pessoas para a rua. É uma imposição. Você ou trabalha ou morre de fome. As suas necessidades, ela vai bater na porta e acabou. O Estado não vai chegar junto para garantir a tua segurança em casa, o teu conforto, o teu bem-estar, os teus filhos, a tua vida, enquanto você se protege dessa pandemia. Pelo contrário, é muito pouco diante do volume das tuas necessidades. E agora eu te pergunto,
Então você precisa se aventurar, você precisa ter a fé, sair debaixo do esconderijo do Altíssimo com toda a confiança e sobressair num momento como esse. Ter a vitória, chegar do outro lado ileso, voltar para casa sem trazer essa praga para os que estão precisando da tua assistência no ambiente familiar. Ter sabedoria para lidar com o momento, com a situação. Não desprezar o que está acontecendo, porque diante de todas as evidências, desprezar, porque o assunto está politizado, desprezar a realidade agora é burrice. Então não é uma questão política. Está se tratando de homens, de vida, de sobrevivência. Mas quando a coisa parte para esse lado, e quando as pessoas começam a desprezar a realidade, o risco, e começam a relaxar, a viver de qualquer jeito, estão desprezando até a existência desse mal. Estão até mesmo dizendo, isso não existe não. Até provar em sua própria pele, ou infelizmente, quem sabe, dar esse descontentamento a outras pessoas que compartilham do mesmo espaço. Quem sabe o teu avô, a tua avó, a tua mãe, o teu paizinho, os teus irmãos, uma pessoa que tem uma doença já pré-existente, daqui a pouco você sofre angústia por ter sido um canal, um veículo de transmissão dessa morte. Então não menospreze, não subestime, faça guerra com sabedoria. Esse é o nosso lado humano, ao mesmo tempo em que precisamos entender que sem a ajuda de Deus fica mais difícil. E quais são os critérios que Deus utiliza para nos abençoar num momento como esse? Quais são os critérios que Deus utiliza para que Ele faça por você o que nós estamos fazendo pelos outros? O critério é a honra. Então para aí, conversa com Deus, entra no teu quarto, fala com teu Pai em secreto, e Ele que ouve, Ele vai te orientar. Ouvir a exortação do Espírito de Deus em tua consciência. Não é ouvir pregações. Se pregações mudassem o mundo hoje seria bem melhor do que o que nós conhecemos. Mas quantas pregações orientadas por filosofias de natureza política e resistência religiosa. A questão agora é ouvir a voz de Deus. Reconhecer nele em que condição você está. Se você está no esconderijo do Altíssimo. Se você vai receber esse livramento que está registrado no versículo 10 do livro de Apocalipse, no capítulo 3. Visto que você guardou a minha palavra. E guardar a palavra de Deus, eu repito, não significa guardar o esquema legalista da instituição que você aprendeu a frequentar. A palavra de Deus tem um conteúdo mais profundo. Ela ministra a tua consciência. Ela muda o teu estado de espírito. Altera o teu comportamento. Opera em nós o querer e o efetuar. É uma transformação que você reconhece em si mesmo pelo nível de paz que você observa. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Está aí. O princípio das dores está aí. É brincadeira um hospital ter apenas um leito por conta todos estão ocupados e naquele momento então, olha, tem que priorizar os mais jovens, porque os mais jovens ainda têm uma vida inteira pela frente e eles têm também a utilidade de retorno econômico futuro para o Estado. Eles são mais úteis do que os idosos. E os idosos ser deixados para trás por questões de natureza econômica e por não terem mais a robustez. Ninguém sabe se ele vai escapar mesmo, então vamos deixá-lo morrer sem assistência. Nós não queremos que isso aconteça no Brasil. Nós estamos orando para que o mês de maio, junho, julho, é que vai dar a resposta do comportamento de milhares de brasileiros que agora
estão se rebelando contra orientações que são dadas, estão politizando o assunto até o limite de baixar a guarda. E nós vamos ver então se deu certo, e espero que dê certo. Esse é o nosso desejo, porque eu estou aqui falando isso, pode crer, minha gente, não tenho absolutamente nenhuma pretensão política nisso. Eu já falei aqui em outras ocasiões, direita e esquerda, para mim, são duas faces de uma mesma moeda. Você lembra Jesus? Ele tomou partido. Jesus passou entre a Judéia e Samaria. Ele passou no meio. Ah, então Jesus foi um isentão. Não, Jesus é sábio. A missão dele é superior. Muito superior à missão de um cabo eleitoral. A missão de Jesus como embaixador do reino de Deus, e hoje nós, com a mesma missão, devemos pensar além. O nosso propósito é o reino dos céus. Estamos sujeitos à jurisdição do reino dos céus e não do reino dos homens, porque se do reino dos homens dependermos, estamos perdidos, porque esses são os critérios que eles utilizam. Esse mundo, meu amigo, você só é alguém se consegue oferecer alguma coisa. Você só consegue ser ouvido, atendido, assistido, se você consegue também promover algum retorno. É a lei. Essa é a lei do mundo. Ora, o próprio Deus, ele diz, honrarei os que me honrarem. Mas se você me desonra, será desfavorecido. Então a quem você está honrando? A quem você está honrando e de quem você vai receber assistência no momento em que você precisar? Eu prefiro honrar Deus. Eu prefiro tomar o partido de Deus. Mas não o partido que defende grupinhos, instituições, religião. O cristianismo, convencionalmente falando, nós estamos falando da ação do Espírito Santo no homem interior. O resultado de uma comunhão verdadeira e profunda, que começa a partir daí, de onde você está, na sua casa. Quando você entra em seu quarto e fala com teu pai em secreto. E as tuas ações, o teu comportamento, a tua vida, as tuas escolhas, as tuas decisões são orientadas a partir desse lugar. Desta paz que excede todo o entendimento, como verificação, validação da presença de Deus em sua vida. Aquele que ouve a exortação de Deus e obedece. E não somente uma pregação para rivalizar com outros intelectualmente sobre o assunto. Essa é a proposta do sistema religioso, da religião. A proposta de Deus é outra. Por isso que Jesus falou, dá a César o que é de César. Quando questionado, tu és rei, ele disse, o meu reino não é desse mundo. Mas enquanto você visceralmente luta pelo reino do mundo, até o ponto de, em nome da paz, promover a guerra, de, em nome da fraternidade, despertar milhares e inúmeros inimigos em defesa de algo meramente terreno e humano, eu devo lhe informar e sinto lhe informar que você está fora da jurisdição de Deus. E no momento que precisar, Ele não vai tratar você com a diferença que Ele diz que outra vez, eu e você, ou qualquer outra pessoa que está nesse valor, vivendo esses valores, Ele diz, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que honra ao Senhor e o que despreza a sua palavra. Por isso que eu não estou aqui falando em nome de religião e nem estou aqui cortando para alguma vertente de natureza política. A advertência aqui é esta. Você correu para os braços do Pai nesse momento, você está buscando a presença dEle. Houve em seu coração o desejo de fazer a pergunta, meu Deus, eu estou no teu esconderijo, eu tenho te honrado,
Eu quero aproveitar este momento para resgatar esses valores em mim. E não é virar um ermitão no deserto, isolado, uma vida social, um religioso adoecido. Comunhão com Deus. Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos falando de uma comunhão sincera, simples, uma comunhão verdadeira com Deus. Pergunta para ele. O filho que não honra o pai não recebe a sua bênção. E eu vou finalizar com esse versículo aqui no livro de Malaquias. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então Deus chama a atenção dos sacerdotes, que é quem devia estar ensinando o povo esses valores, e Deus chama a atenção de todo o povo, que estava totalmente desviado dessa verdade, ligados mais à religião, do que à comunhão com Deus. E agora? Nesse mundo polarizado, onde estão ligados mais ao sistema político, desconsiderando as evidências de milhares de mortos, por conta de uma decisão que o Estado precisa fazer no momento da necessidade, em tempos de guerra, porque isso é uma guerra. E você, onde está? Quem decide o teu destino? Os homens ou Deus? Medite sobre isso, pense nesta palavra, não fique tenso, não fique triste. Essa é uma boa nova, porque há tempo de você agora buscar a presença de Deus, se colocar nesse lugar, receber dele o livramento e as oportunidades que ele quer dar no tempo da crise, para nos abençoar e para que eu e você seja esse testemunho vivo da presença de Deus, do amor de Deus e da sua justiça na terra. Tem muita gente que vai crescer no tempo da crise. Eu quero que Deus te dê esse livramento e também quero que Deus te faça prosperar no tempo da crise. Eu te abençoo com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais e que o Senhor Jesus te livre da hora da provação que está por vir e que já está acontecendo sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Que você receba esse livramento, essa bênção de Deus, e que você consiga atravessar esse momento e chegue do outro lado, ileso. E todos que dependem de você e que vivem contigo, também goze desse privilégio de receber o livramento e esta grande oportunidade de Deus. Beijo bem grande, seu amigo Epitácio Magalhães. Até o próximo vídeo. Medita sobre cada palavra que você ouviu e lembre mais uma vez, eu não estou aqui falando de religião. Eu não estou aqui para vender nada. Eu não estou aqui para divulgar o meu ministério. Eu repito, esse canal, ele tem muitos anos, agora que eu tive interesse. E não é nem a questão do interesse em si. Agora é que eu tenho inspiração no Espírito e vejo a necessidade de explorar mais esse veículo, para que através dessa janela a palavra do Senhor alcance você. Fica com Deus, medita sobre tudo isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, está escrito aqui em Malaquias capítulo 1, versículo 6, e veja a experiência de Davi, quando ele diz, caia eu nas mãos de Deus, mas nunca nas mãos dos homens. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Lê lá e medita e veja. E cair nas mãos dos homens não é coisa boa. Eu quero que agora você dependa somente de Deus. Eu quero que esta bênção, que você esteja debaixo do esconderijo do Altíssimo e que esta bênção alcance você e sua casa. Um beijo bem grande. Até a próxima. Até já. Tchau, tchau.